brincadeira da pipoca já vai começar. Vai ser um bloque sem parar. Oi, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo e é dia de Escola Dominical! E pra gente começar, vamos fazer uma oração com a tia Larissa? Vamos, eu falo, vocês repetem, tá bom? Tá bom. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigada muito obrigada por mais essa lição. por mais essa lição. Fala conosco, Fala conosco através da tua palavra. através da tua palavra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. E crianças, na lição de semana passada, a gente aprendeu sobre os 10 mandamentos, vocês lembram? E eles foram escritos em um lugar, Deus escreveu ele em um lugar específico, vocês lembram? Foram nas pedras, em 2 pedras. E quando Moisés foi receber essas pedras de Deus, ele subiu no Monte Sinai. Lembra desse monte? Moisés foi e ele já tinha recebido os 10 mandamentos, mas ainda não tinha anotado. Então ele subiu lá no Monte Sinai e Deus deu as 2 pedras para ele, com os 10 mandamentos. E, gente, ele ficou lá por muito tempo. Não foi nenhum, nem 2, nem 3. Foi uma semana, Não, mais ainda, vocês acreditam? 15 dias, Mais ainda. Foi Um mais de um mês, mais tia que Larissa. mês. Foram 40 dias e 40 noites. Foi Tudo muito isso. tempo. O povo já não sabia onde que estava Moisés. Eles pensaram até que Moisés tinha morrido. E eles começaram a ficar desesperados. Gente, cadê Moisés? Porque Moisés subiu no monte e era muito, muito alto. Ele subiu sozinho. Deus tinha mandado ele subir sozinho. Ninguém mais podia ir com ele. E aí ninguém tinha notícia de Moisés. Ninguém conseguia falar com Moisés. Eles estavam desesperados. E... Que, tia Larissa? Você tá mexendo no celular falando com quem agora na hora do vídeo? Ai, eu tô ligando pra Moisés. Mas, tia Larissa, Moisés nem tinha celular, meu Deus. Ai, mas eles tinham que falar com Moisés pra saber como que ele tava. Verdade, mas eles não conseguiam nem mandar uma mensagem no WhatsApp, não adiantava ligar, Moisés... Não existia nem celular naquela época, na verdade, né? Então não tinha jeito mesmo, eles pensaram que Moisés tinha morrido lá no monte. Imagina só. E aí, por causa disso, eles ficaram muito desesperados, eles ficaram apavorados, porque eles acharam que Moisés tinha morrido. E Moisés era quem guiava eles pelo deserto. E é como se fosse um pastor, sabe? Que estava guiando eles, estava ajudando eles a passar pelo deserto. E aí eles estavam se sentindo sozinhos, abandonados, sem ninguém para ajudar eles. E aí eles tiveram uma ideia. Que ideia! Eles iriam construir alguma coisa que ia ser o Deus deles e que ia guiar eles pelo deserto. E aí eles foram falar para Arão. Arão, tivemos uma ideia. Como a gente acha que Moisés morreu, a gente vai construir um ídolo. A gente vai construir um Deus pra gente adorar. E esse Deus vai guiar a gente pelo deserto. E aí ele vai ser o nosso Deus. E Arão concordou com a ideia. Que horror! E sabe o que ele fez? Ele pediu pra todo mundo pegar todo o ouro que eles tinham, juntar tudo num lugar só, ó, tudo juntinho. E aí eles iam derreter esse ouro, eles derreteram esse ouro e fizeram, sabe o quê? Um colar muito grandão. Não, eles fizeram um bezerro de ouro. Bezerro? E colocaram esse bezerro no altar e começaram a adorar esse bezerro como se fosse o Deus dele. E sabe o que eles falaram desse bezerro? Que? Que era ele que tinha tirado eles do deserto. Que horror! Eles não estavam nem aí pra Deus, então, Não. porque era Deus que tinha feito isso. Eles esqueceram completamente de tudo que Deus tinha feito pra eles e começaram a adorar uma imagem que eles tinham feito de ouro. Mas Deus estava vendo tudo isso e Moisés continuava lá no monte falando com Deus. Mas Moisés não sabia de nada disso porque ele não estava vendo. Então Deus foi lá e contou para Moisés tudo que o povo estava fazendo e falou para Moisés descer correndo lá onde que estava o povo, descer do monte, porque ele tinha que dar um jeito naquilo. Porque imagina como que Deus tinha ficado triste com o povo tinha se esquecido completamente de Deus. Quando Moisés viu aquilo, ele ficou muito bravo, muito bravo, muito triste com o povo ter feito aquilo, ter simplesmente se esquecido de Deus. E Deus, imagina o coração de Deus também, ele ficou muito bravo. E quando Moisés desceu lá do monte, ele estava com as tábuas da lei. Lembra que a gente falou pra vocês que Deus tinha escrito a lei nas tábuas?
E aí ele, quando viu aquela cena do povo adorando o bezerro, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele quebrou a lei. E depois que Moisés fez isso com as tábuas, ele também tinha que dar um jeito nesse bezerro, né? Porque eles não iam continuar adorando. Então, ele fez o seguinte, ele colocou fogo naquele bezerro, ele destruiu aquele Deus, né? Que eles tinham colocado como Deus. E o povo parou de adorar aquele Deus. E ainda Deus estava muito chateado e muito bravo com eles, né? E aí, sabe o que Moisés fez? Moisés, ele amava tanto o povo que ele começou a pedir perdão pelo pecado do povo, mesmo ele não tendo feito nada. E aí Deus resolveu perdoar aquele povo. Olha o amor de Deus, olha como Deus é bom. Mesmo eles tendo se esquecido de Deus, não estava nem aí para Deus, tendo colocado Deus lá no último lugar. Deus mesmo assim resolveu perdoar o povo. E aí Deus falou para Moisés subir no monte de novo, porque Deus ia passar a lei para ele de novo. Ele tinha quebrado, né? Ele ia escrever as leis de novo em 2 tábuas, porque Deus queria que a lei tivesse escrita para aquele povo nunca esquecer da lei. Que nem hoje a gente tem a Bíblia, e a Bíblia Deus deixou escrita pra gente nunca esquecer da palavra dele. Ele queria já desde aquele tempo que o povo tivesse a lei escrita nas tábuas e também que guardasse no coração. E aí Moisés ficou 40 dias e 40 noites de novo naquele monte. Mas dessa vez ninguém construiu nenhum Deus não, né? Não, mas sabe o que aconteceu na hora que Moisés desceu do monte? Olha o que aconteceu com Moisés. Ai, meu olho! Tá brilhando muito. O rosto de Moisés estava brilhando muito. E o povo olhou pra ele e falou assim, Moisés, tampa o seu rosto, eu não tô conseguindo ver o seu rosto tá brilhando muito, eu não consigo ver. Moisés ficou tão perto de Deus naqueles dias que ele ficou lá no monte, que a glória de Deus estava resplandecendo no rosto de Moisés. Moisés estava brilhando por ele ter ficado tanto perto de Deus, por ele ter ficado tão pertinho de Deus. Legal! E criança, sabe o que a gente aprende com a história de hoje? Que o povo hebreu, eles desobedeceram 2 mandamentos dos 10 que Deus passou para eles. O primeiro que eles desobedeceram é o número 1. Lembra que a gente contou para vocês semana passada sobre os mandamentos? E no número 1 fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E quando eles construíram aquele bezerro de ouro, eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar o bezerro acima de todas as coisas, a ponto até de falar que o bezerro que tinha tirado eles do Egito, o que não era verdade, porque era Deus que estava cuidando deles. Então, eles deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas e deixaram Deus lá por último. Então, eles infringiram o primeiro mandamento. E o segundo mandamento foi o de número 2, que fala pra gente não fazer nenhuma imagem de escultura. E o que eles fizeram foi uma imagem de um bezerro de ouro. E isso é uma imagem que não é para ser adorada a Deus, não tem como a gente representar imagem ou escultura. Por isso que a gente não pode adorar nada que tem alguma forma que pareça ou um bezerro ou com alguma pessoa, porque Deus não pode ser representado desse jeito. A gente adora a Deus pela fé, mesmo sem ver, mesmo sabendo que Ele parece que está tão longe da gente, mas não, Ele está aqui dentro do nosso coração. E por isso que a gente não pode fazer nenhuma imagem de escultura. É verdade, tia Larissa, ele tá tão pertinho da gente que olha só Moisés, o rosto dele até brilhou, as pessoas conseguiram ver Deus. O rosto dele brilhar significava que Deus estava ali, era a presença de Deus. E o povo conseguiu ver isso na vida de Moisés. Então, quanto mais a gente é obediente, principalmente aos mandamentos, por isso que a gente tem que guardar eles bem guardados no nosso coração, a gente está mais próximo de Deus e a gente consegue fazer com que as pessoas vejam Deus em nós. E a gente pode ser muito, 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 muito amigo de Deus, cada vez mais. Que nem Moisés era, Exatamente. Né? E agora vamos falar um texto áureo? Vamos. Eu falo e vocês repetem. E eu quero ouvir bem alto aí da casa de vocês, tá bom? O seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Êxodo 34, 29. 34, 29. E o que tá faltando? Atividade! E na atividade de hoje, vocês vão desenhar as 2 pedras que tinham escrito os 10 mandamentos, essa daqui, e vão desenhar o número 1
e o número 2, igual esses aqui. E na frente vocês vão escrever qual é o mandamento número 1 e na frente do 2 qual é o mandamento número 2. Se vocês não souberem escrever, não tem problema, pede ajuda pra mamãe e pro papai. Mas olha, não esquece, principalmente do mandamento 1 e do mandamento número 2, mas também de todos os outros, tá bom? Guarda ele bem guardadinho no seu Eu coração. vou fazer a minha, você vai fazer? Isso mesmo, Larissa, boa, pra gente não esquecer, né? Verdade. E pra gente terminar, vamos fazer uma oração? Vamos. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Tá bom. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muito obrigada muito obrigada por essa lição. por essa lição. Obrigado Obrigada pela sua palavra. pela sua palavra. E nos ajude E nos ajude a sermos obedientes a sermos obedientes como Moisés foi. como Moisés foi. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Tchau, crianças!